a maneira como eu penso até agora, até hoje, né? Pode ser que amanhã eu mude, mas até hoje eu penso assim. As coisas vão acontecer independentemente do que a gente falar. O que a gente pode fazer é entender o que está acontecendo. É o máximo que a gente pode fazer, é entender, criar uma lente ou dispor ou lançar mão de uma lente e usar essa lente para interpretar a realidade. E fazer isso sabendo que está fazendo isso. Não interpretar a realidade sem saber como está interpretando. Tá? Então, o assunto desse vídeo hoje aqui, né, é o tal do paradigma. A forma de interpretação da realidade. Lá no primeiro vídeo eu falei sobre conceitos. E nesse segundo vídeo eu quero falar sobre paradigma. Então veja, eu preciso, para te falar de paradigma, lembrar de uma pessoa chamada Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um físico norte-americano que na década de 60, no início da década de 60, escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, né? E o Thomas Kuhn, nesse livro, vai propor o seguinte, que existe uma ciência normal, que existe a ciência, que acontece de maneira normal, quer dizer, tudo que todo mundo já sabe, todo mundo já concorda, os conceitos lá da aula anterior, né? Todos os conceitos que as pessoas já concordam, e esses conceitos explicam a realidade que a gente consegue interpretar, né? Então, existe um problema, sei lá, o movimento dos astros. Então existe um problema, o movimento dos astros. Eu pego uma lente de interpretação, por exemplo, a física euclidiana lá, então a Terra é o centro do universo, né? E os astros se giram ao redor dessa Terra. Mas quando não dá para, os cálculos não conseguem dar certo, né? Com estes conceitos, com estes conhecimentos, eu não consigo explicar, né? O movimento não fica traçado, o cálculo matemático não dá certo, então eu preciso criar novas teorias para explicar melhor. E aí surgiu Galileu, Copérnico e Newton, né? A trinca, né? O Copérnico e o Galileu olhando para a astronomia, diferente de astrólogos que acham que sabem das coisas, não sabem nada, né? Estou falando de astrônomos, né? Acima da física ainda. Então, precisou os astrônomos, Galileu e Copérnico, a partir de um caminho ali que o Thomas Kuhn explica nesse livro dele, criarem mecanismos para dizer não, o que está errado aqui é que a Terra não é o centro do universo, é o Sol que é o centro do universo. Se você muda essa lente, o que acontece é que o movimento dos astros fica mais bem explicado. Newton vai mostrar, vai falar da gravidade. Até Newton, a física aristotélica, falava que os corpos se mantinham parados e precisava de um movimento para que eles, né, uma força, uma energia para que eles se movimentassem. Daí vai vir o Newton e vai falar, não, o que os corpos têm é sempre movimento, o que acontece é que há atrito e que faz com que eles parem, né? Então, precisou ter uma nova teoria que precisou ser testada e essa teoria, num certo momento, bateu de frente, né? Então, teve uma época lá que a teoria euclidiana, a teoria aristotélica, ela foi colocada em xeque pela teoria copérnica e galileica e também de Newton, né? Colocando os aqui lá a parte, né? E aí foi superado. De fato, a academia, né, a ciência, os cientistas foram se debruçar sobre esses conceitos, tomando essa lente, interpretando os casos e tal, e falam, não, é verdade. Quem está certo é Galileu, Copérnico e Newton, por enquanto, até que alguém prove o contrário, e aí vem Einstein e chega numa mais né, meu assunto não é física aqui, mas o Einstein chega, propõe a gravidade interferindo inclusive no espaço-tempo, né? Então, enfim, você tem uma estrutura para o acontecimento da ciência. Então tem a ciência normal, tem esse momento de atrito entre uma forma de interpretar o mundo antes e uma proposta de interpretação nova. Esse momento aqui é um momento de crise, aí é vencido esse paradigma, os dois por um tempo ficam juntos, depois
esse paradigma que deve explicar mais, ter mais capacidade explicativa, deve ser mais preciso, ele passa a vigorar e aí você tem novo período de ciência normal, até novas revoluções e assim sucessivamente. E o Kuhn vai propor isso como maneira de explicar como é que a ciência acontece, né? O acordo que as pessoas precisam fazer sobre as coisas. Qual que é o problema? Esse conceito de paradigma, né? Então há um paradigma, por exemplo, na administração tinha um paradigma lá, o Frederick Taylor, né? O Henry Gantt e o Frederick Taylor, os dois da mesma turma, mas o Taylor é muito mais famoso. Num certo momento, lá no início do século XX, eles propuseram que a pessoa para trabalhar bem é só você pagar. Quanto mais você pagar, mais ela performa. Quanto mais você pagar, mais ela performa. Trabalha 12, 13, 15, 16 horas por dia, é só você dar dinheiro. Quanto mais dinheiro você der, mais a pessoa performa. Isso era um paradigma, era uma forma de interpretação. E essa forma de interpretação explica um pouco de como é que o homem funciona, mas explica menos do que a necessidade de realização, o trabalho em grupo. Depois vem uma outra proposta de que o homem funcionava melhor quando ele trabalhava no grupo de alta performance, né? Isso até foi um tema da minha dissertação no mestrado. O grupo funciona melhor e o grupo funcionando melhor, ele leva os indivíduos nele a performarem mais. Então, mais ou menos assim, o Paulo Henrique Ganso jogando com o Neymar, jogando com não sei quem, era um craque. O Paulo Henrique Ganso jogando com o Pereba, ele vai ser Pereba. Tá? Ou o Paulo Henrique Ganso jogando com pessoas muito melhores do que ele vai subir. Se o Paulo Henrique Ganso não jogar num time que tenha bons jogadores, melhores ou piores, melhores do que ele, se ele jogar num time que tenha gente pior do que ele não consegue. Não adianta você pagar muito. Você pode pagar o que você quiser. O que acontece é que o grupo é mais importante do que só o indivíduo. Essa é uma outra forma de interpretar. É um outro paradigma, tá? Então é um outro paradigma, é uma outra forma de interpretação para a realidade. Então essa palavra paradigma, ela é muito importante. Por quê? Porque quando você adota uma lente para interpretar uma certa realidade, a interpretação que você faz dessa realidade, ela está adequada, ela é obrigatoriamente adequada a essa lente que você está usando. Mas talvez, se você mudar de lente, você muda de interpretação. Então, um paradigma, ele te ajuda a explicar a realidade, mas ele também limita o que você consegue ver da realidade. O que os cientistas, né, que não apontei para mim aqui agora, mas o que os cientistas eles fazem é perceber que há limitações deles, cientistas, na hora que eles usam uma lente para interpretar uma certa realidade, eles usam essa lente. E eles já sabem que, como eles estão usando essa lente, há coisas que eles deixaram passar, que não foram vistas. Então, um cientista tenta não ser dogmático, apesar de saber que ele é dogmático, né? Que ele está usando um paradigma e esse paradigma está dando para ele uma interpretação da realidade, uma interpretação, mas que tem muitas interpretações. Então, o Thomas Kuhn propôs a interpretação, propôs o estabelecimento do paradigma pelo acordo entre as pessoas. Então, se todo mundo concordar na ciência, todo mundo for lá investigar, criar problemas e tentar resolver os problemas com essa nova lente, com esse paradigma, isso funcionar mais do que com o anterior, todo mundo vai acordar que isso é verdade. Claro que tem um problema errado. Se todo mundo concordar para o errado, o errado vai falar que é certo. Isso está escrito lá no livro. Depois teve até um debate, né, do Kuhn com o Popper, que foi um outro importantíssimo filósofo da ciência. Filósofo da ciência. Tem cara que faz crítica para esses caras sem saber que existe, nunca nem leu nada disso, né? E o Popper já ia fazer uma proposta totalmente ao contrário, né? Você precisa falsear. Eu já mostrei o livro da Lógica do Cisne Negro aqui outras vezes. A Lógica do Cisne Negro é baseado no que Popper escreve, né? O Karl Popper escreve. Ele fala que você tem que criar missivas, né? Por que os astrólogos não gostam de Popper? Porque os astrólogos, eu não estou falando de astrônomos, cara que estuda astronomia, estou falando de astrólogos agora, cara que faz horóscopo. Por que ele não gosta de
do Popper, porque o Popper acabou com a astrologia. O Popper chegou lá e disse, olha, você vai ler o que eu falo, o horóscopo, ele se encaixa para qualquer pessoa. Lógico que se encaixa para qualquer pessoa, porque é isso, é a mesma coisa que interpretar a vontade de Deus. Tem que falar uma coisa genérica para a pessoa se encaixar, porque é a fé dela naquilo que você está falando que vai resolver as lacunas. A pessoa não vai olhar com detalhe. Lembra, a gente já matou o primeiro problema lá no conceito. Se a pessoa vai olhar um conceito, ela vai olhar um conceito preciso. Ó, é isso aqui, não é isso. Conceito preciso. O Popper, a gente está falando de paradigma agora, ele fala mais ainda do que isso. Ele fala, não, você para fazer uma proposta científica, você tem que fazer uma proposta que possa ser negada. Se você tentar negar e ela não cair, é porque ela tem alguma possibilidade de ser válida. Não é verdade, é válido. É o racionalismo crítico. Não é como dizia o Kuhn, né, que fala, não, se todo mundo está concordando, se estão chegando no mesmo resultado, é porque está certo. O Popper falava, não, você tem que fazer uma proposta crítica de um certo conceito, dizer as coisas funcionam assim, há uma ligação entre os conceitos que explicam a realidade e eu posso explicar essa realidade assim, 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 preciso. Não é como o astrólogo, né? Hoje vai ter sucesso no amor. Aí a pessoa vê um cara passando na rua e fala, olha, o astrólogo falou que ia ter sucesso no amor. O cara passou e ficou me olhando, hoje é verdade o que ele falou. Pode significar qualquer coisa na astrologia, não é disso. Na ciência você precisa olhar precisamente o que é aquilo. A gente está propondo tal ligação. Se essa ligação for desmentida em algum caso, ela está fora, né? Essa é a proposta popperiana. Então, o assunto do vídeo, paradigma, então a gente precisa entender que está sob um paradigma, está sob uma lente. E isso faz todo sentido. Quando você interpreta a realidade e fala, isso é assim por causa disso, 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 isso tem um erro. Essa sua frase tem um erro. A explicação que você está dando para o mundo tem uma parte que é verdade, que pode ser verdade, e tem uma parte que é o erro. Essa parte que é o erro não é porque às vezes você interpreta errado, não, é porque tem erro. O erro é característico de nós. Nós somos seres que não analisam adequadamente as coisas. Por isso que os cientistas lançam mão do discurso, né? Do discurso, eu lembrei do Descartes agora, do discurso do método. Por isso que os cientistas lançam mão do método, para eles mostrarem como é que eles chegaram naquela conclusão, para as pessoas avaliarem se eles fizeram as coisas certas. Porque a nossa mente erra na análise, sistematicamente erra. Nossa mente erra na análise. Então, saber que você está sob um paradigma, saber que você está usando uma certa lente para interpretar a realidade, te ajuda a explicar, mas já deve te colocar no ponto de saber que uma parte do que você está vendo está errado. Uma parte do que você está vendo não é o que você acha que está acontecendo. Se você mudar a lente de aumento, você mudar a lente de interpretação, você consegue olhar um outro lado. Se você mudar mais um pouquinho, você consegue olhar mais um outro lado e assim sucessivamente. Então, as pessoas que só enxergam as coisas de um jeito, elas, como nós, estão num paradigma. Mas mais do que isso, elas estão, além de um paradigma, elas estão sob um dogma. Já ligue as duas coisas agora. Pessoas com conceitos frágeis e dogmáticas são pessoas que não conseguem interpretar a realidade. Qual que é o nosso problema? Todo dia elas estão falando coisas por aí. Todas as pessoas estão falando coisas por aí. Quem não tem conceitos muito bem definidos e é dogmático, o número de pessoas com essa condição é maior ou menor do que as pessoas que não têm essa condição. Não precisa pensar muito, né? Não precisa pensar muito. Quando você estabelece duas condições para um conjunto de pessoas, já limitou, né? As pessoas definirem bem os conceitos e não serem dogmáticas, você limitou muito o conjunto, o universo inteiro das pessoas. Então tem muito mais gente que não define bem os conceitos e que é dogmática, ou, portanto, não sabe nada do que está falando, fala sem saber, porque falar não significa saber,
do que gente que tem os conceitos muito bem definidos e não é dogmático. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou tentar fazer mais desses aqui.